falar, nós estamos dando continuidade ao programa de personalidades de Mato Grosso do Sul, onde contamos a história viva do nosso estado e contada pelos próprios integrantes que viveram e constroem essa história. No primeiro programa, nós trouxemos o professor Paulo Cabral, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Estado. E hoje nós queríamos trazer para estar presente conosco, contar um pouco da história do Instituto e o seu trabalho, o professor Arnaldo, que é integrante do Instituto Histórico. Boa tarde, professor. Fica à sua disposição as nossas câmeras da TV do Estado. Boa tarde a todos. Os nossos cumprimentos, é um prazer nós estarmos aqui para a gente falar um pouco do nosso trabalho. A minha formação é em geografia, então todo o meu trabalho está voltado para a parte de geografia, especialmente na parte de cartografia e na produção de livros que nós fazemos lá no Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. E o nosso grande destaque, além de outros livros que nós já publicamos, agora em maio nós vamos lançar mais 8 livros, é a nossa Enciclopédia das Águas de Mato Grosso do Sul. Então, professor, esse livro, ele é um ícone das nossas publicações do Instituto, até do Estado, porque ele se desenvolveu buscando registrar para toda Mato Grosso do Sul e para o país a realidade do Mato Grosso do Sul. Então, sobre essa grande obra literária que eu gostaria que o senhor desenvolvesse, já que o senhor foi um dos patronos que trabalharam na efetivação do projeto. Essa obra, nós podemos afirmar com toda certeza que Mato Grosso do Sul é o único estado da federação que possui uma obra dessa magnitude. Esse livro ele contém 7.200 verbetes, contendo toda a nossa riqueza hidrográfica, entre rios, corichos, vazantes, ribeirões, tudo que a gente possa imaginar de rios, de água, nós temos nesse livro catalogados. Além disso, também tem a parte de mídia, que é um CD que ele vai simplesmente levar o leitor para qualquer verbete aonde ele deseja. Então é um livro que tem essa grande importância para professores, pesquisadores, governantes, para que possa conhecer essa grande realidade hidrográfica de Mato Grosso do Sul. E nós sabemos, gente meio leigo nessa área, eu não sou professor dessa área, mas a gente entende que nós temos a bacia, nós temos duas bacias aqui, que é grandes bacias, que é a bacia Platino, mas servida pelo grande Rio Paraná e Rio Paraguai, que eles se encontram formando a bacia Platino. E é um grande espaço que nós temos, que é o nosso grandioso Pantanal. É sobre esse trabalho seu que se envolve toda essa região que eu gostaria que o senhor se aprofundasse. Para a gente realizar esse trabalho, até por uma parte didática, nós não usamos o critério de microbacias ou subbacias, senão o trabalho ia ficar bastante complicado para a gente poder entender essa parte de microbacias. Então, o que foi que nós fizemos? Como o nosso estado é facilmente para poder entender a sua divisão das duas grandes bacias, a do Paraná e a do Paraguai, então nós fizemos essa divisão, a bacia do Rio Paraná e a bacia do Rio Paraguai. Claro que o Pantanal ele está inserido na bacia do Rio Paraguai. Sim, nós temos nossos rios importantes, como o Rio Taquari, que nós temos Mato Grosso do Sul. Então nós sabemos que aquela região norte do estado, ela recebe uma transformação na sua natureza através da agropecuária e mesmo da parte da lavoura. Então eu gostaria que o senhor falasse sobre os fenômenos que vão acontecendo em função dessa atividade humana dentro do contexto daquela região que é o Rio Taquari. Claro que todos os rios eles tiveram uma atenção especial quanto à sua descrição. Entretanto, o Rio Taquari
ele mereceu, vamos dizer, uma atenção mais que especial por tudo aquilo que a imprensa fala, por tudo aquilo que a história registrou. O rio Taquari, toda a sua história de assoreamento, ela vem de mais de 10, 15, 20 mil anos atrás. Nós temos registros que por volta de 1780 já foram encontradas, perto de onde hoje é Coxim, várias embarcações atoladas em areieiros, ou seja, já era um assoreamento. Isso não quer dizer que nós estamos isentando o desmatamento que ocorreu, sobretudo a partir dos anos 70, lá na região, vamos dizer, lá nas partes altas. O que ocorreu a partir dos anos 70, na área de Planalto, contribuiu muito para que simplesmente aumentasse o assoreamento e, em muitos casos, o desvio do curso do rio Taquari. Isso daí, evidentemente, o prejuízo é muito grande para o próprio Pantanal. Por quê? Nós sabemos que o rio Taquari ele tem mais ou menos 200 quilômetros de planalto. Nesses 200 quilômetros, mais ou menos uns 130, 140, desce de área arenosa. Então, toda essa área arenosa vai para o Pantanal. Se, a partir dos anos 70, ocorreu muito violentamente um desmatamento em nome de uma pecuária, em nome de uma agricultura, simplesmente o assoreamento foi simplesmente acelerado. E isso daí, a conta maior vai ser para o Pantanal. Então nós temos relatos, fotografias inclusive, de mudança do curso do rio Taquari por conta desse assoreamento. Professor, nós estamos falando aqui a respeito dos nossos rios, que é essa parte hidrográfica, como disse o seu livro, o livro do Instituto, em sua participação, tão feliz traz para todos nós. Mas nós sabemos que nós temos o rio Aquidauana, que sai aqui bem pertinho de Campo Grande, nasce aqui perto e vai imaginando Campo Grande, depois o rio Miranda. Mas eu queria também que o senhor falasse de um rio que é nosso, que nasce aqui dentro da cidade, que é o rio Anhanduí. O rio Anhanduí, então vamos ver duas questões. O rio, quando ele nasce, ele tem a sua, vamos dizer, nascente, o seu olho d'água. O rio Anhanduí, ele surge da confluência de dois córregos, o córrego Prosa e o córrego Segredo, ali na região do Horto Florestal. Há uma certa confusão com o rio Anhanduizinho. Existem os dois rios, o Anhanduizinho e o rio Anhanduí. O Anhanduizinho não passa na cidade de Campo Grande. Ele é afluente pela margem esquerda do rio Anhanduí. Depois, o rio Anhanduí vai ser afluente do Pardo, e o Pardo vai para o rio Paraná, e o Paraná acaba chegando lá no Oceano Atlântico. Então, em Campo Grande, a partir do Horto Florestal, na confluência dos córregos Segredo e Prosa, nós temos o surgimento exatamente do rio Anhanduí. Então nós temos que lembrar, com bastante ênfase, que aqui em Campo Grande nós temos o rio Anhanduí. Nunca confundir com o Anhanduizinho, que é um outro rio, afluente do rio Anhanduí, mas em outra sua foz. Mas, professor, nós falamos sobre o rio Aquidauana, toquei no assunto do rio Miranda, e aqui eu queria que o senhor nos falasse sobre isso, porque eles são praticamente aqui dentro da região bem central do estado. Então, eu gostaria que o senhor desenvolvesse sobre a importância desses dois rios para a nossa região aqui. Bom, os dois rios, vamos começar pelo rio Aquidauana. O rio Aquidauana, ele nasce lá no Planalto, próximo ali a São Gabriel do Oeste, nas elevações do que se fala Serra de Maracaju. Sobre o relevo, é uma outra temática que vamos deixar para depois. Então, o rio Aquidauana, ele nasce nas elevações dessas, disso que se chama Serra de Maracaju. Entretanto, como eu já disse, a partir dos anos 70, na região de São Gabriel do Oeste, toda aquela região, com os grandes desmatamentos que ocorreram, todo esse material erodido, a areia que foi levada, foi para o Pantanal.
Isso daí ocasionou e foi ocasionando uma série de enchentes com as chuvas fortes que ocorreram. Então, na parte alta do rio Aquidauana vai ocorrer uma enchente, e essa enchente do rio Aquidauana vai para o Pantanal, evidentemente levando areia. E essa areia ela vai assoreando, ela vai entulhando o Pantanal. O Miranda não é diferente, é a mesma situação. Então, aí são duas questões que eu gostaria de frisar bastante. O rio Aquidauana e o rio Miranda, eles têm enchente. O Pantanal, como um todo, o Pantanal não tem enchente. O Pantanal tem vazante. São coisas diferentes. O rio Aquidauana e o rio Miranda, eles têm as suas nascentes numa área de planalto. Então, quando chove, tanto nesses rios quanto os seus afluentes, evidentemente que todo o seu leito vai receber todo esse material arenoso e vai carrear para o leito. Então vai provocar, evidentemente, enchente. Lá em Aquidauana é muito comum essas enchentes. A partir dos anos 80 isso passou a ser bastante frequente em Aquidauana. No Pantanal como um todo, especialmente na parte norte do Pantanal, não ocorre enchente. O que tem lá é vazante. Na região de Porto Murtinho, vamos dizer, no mês de maio, junho, julho, é muito comum o nível do rio Paraguai estar muito alto sem ter chuva. Então, como é que pode ocorrer uma elevação do nível de um rio sem ter chuva? É exatamente o processo da vazante, ou da cheia, como diz o pantaneiro. Como é que ocorre essa vazante? São as águas da chuva que ocorreram lá na região norte do Pantanal, Cáceres e Cuiabá. Essas águas infiltraram-se, elas foram percolando por baixo, ali no subsolo, foram encontrando o lençol freático, e à medida que foi encontrando, foi, vamos dizer, se elevando e foi ocorrendo simplesmente a cheia, a vazante. Ela foi vazando. Então, essa vazante é do Pantanal. Os rios de planalto que vão para o Pantanal, evidentemente que eles terão uma enchente. Então, o rio Aquidauana e o rio Miranda, eles sofrem com a enchente dessas chuvas, especialmente do verão. E agora nós estamos passando, já agora durante o outono, passando por isso. É comum a gente ouvir, às vezes, algumas informações um pouquinho equivocadas, que no Pantanal tem enchente. O Pantanal como um todo não tem enchente. O Pantanal como um todo, ele vai ter vazante, que é a época das cheias. A vazante é por conta de alguns rios, sobretudo aqui da Aquidauana e Miranda, e evidentemente as cabeceiras também do Taquari, que aí quando ele recebe muitas águas de chuva, aí ocorre o fenômeno da enchente. Eles enchem. Enchente é quando a chuva, vamos dizer, o nível da água sobe muito e aí transborda. O Pantanal tem a vazante. Professor, a sua explicação, a sua ilustração no livro, as suas palavras, nos enche de orgulho do nosso Estado. E saber que esses três rios, que é o Taquari, o Miranda e o Aquidauana, formam, então, em grande parte do Pantanal. Isso na parte oeste. Na parte leste, nós temos, então, a bacia do Paraná. Então, nós vamos ter o rio Pardo, o rio Irinhema, principalmente esses dois, que pela história foram os meios de entrada na nossa região para a formação da civilização do Mato Grosso do Sul. Mas esses, todos os rios do estado, eles vão então para o Paraná e alimentar as grandes hidroelétricas que hoje quase uma parte, grande parte do país, 40%, está na bacia do Grande Paraná. Deixa eu falar assim, então, sobre essa participação dos rios do nosso estado nesse outra assim. Bom, com relação a isso, o Rio Paraná, que é formado pelo Rio Grande. O Rio Grande ele faz divisa, ele serve como divisa entre São Paulo e Minas Gerais, aí ele encontra o Rio Paranaíba e aí começa o Rio Paraná. Então, o Rio Paraná ele não nasce, ele surge
a confluência desses dois grandes rios. Então, a partir, vamos dizer, dessas elevações centrais aqui do nosso estado, o pessoal chama de Serra de Maracaju, a gente vai tecer comentários sobre a parte do relevo. Tá? Então, já desde o rio Aporé, depois vem o Sucuriú, todos os rios que vão para a margem direita do rio Paraná, aqui no nosso estado, evidentemente que vão alimentar o rio, esse grande rio, que é o rio, exatamente que é o rio Paraná. A partir daí, nós já começamos, já desde os anos 50 e 60, com o complexo lá de Urucungá, já com as duas grandes usinas, Ilha Solteira e Jupiá. Depois, aí nós vamos ter outras usinas, para culminar, a partir dos anos 70, com Sete Quedas. Então, todas essas usinas vamos dizer, elas vão ser responsáveis para mandar energia, não para Mato Grosso do Sul, vão mandar energia para São Paulo. E depois nós tivemos um grande prejuízo aqui no estado com a usina de Porto Primavera, também no Rio Paraná. Por quê? É muito fácil a gente poder entender esse grande prejuízo. A carga do Rio Paraná, quando ela vem de São Paulo, o relevo do estado de São Paulo é mais alto do que o nosso estado. É muito plano, é uma planície, a região de Bataguaçu. Quando se faz uma usina, cria-se uma barragem. Da barragem para a parte mais alta do rio, que se chama montante, forma-se um lago. E esse lago ele vai inundar tudo que tem exatamente nessa parte mais alta do rio. O que foi que inundou com a usina hidrelétrica de Porto Primavera? Só a parte de Mato Grosso do Sul. São Paulo não perdeu 1 metro de terra, porque São Paulo está com um relevo um pouco mais alto do que a carga do rio, do grande rio Paraná. Então, tudo isso daqui inundou exatamente o rio, a parte do nosso território. Nós colocamos essas informações nessa enciclopédia das águas de Mato Grosso do Sul, colocando inclusive o que era antes e o que ficou inundado. Sumiram ilhas, mais de 50 ilhas desapareceram, sumiu uma grande área de depósito de argila, inscrições rupestres de mais de 10 mil anos, perdemos tudo isso por conta de fornecimento de energia que não veio 1 kW para Mato Grosso do Sul, tudo para abastecer a região da Grande São Paulo, o estado de São Paulo. Então, evidentemente, aí tem uma outra discussão, que não cabe aqui agora, é se essas usinas contribuem ou não com as enchentes na parte alta dos rios. Professor, nós temos uma grande história que tenho certeza que está dentro do seu livro, que fala das entradas dentro dos bandeirantes e precisar, principalmente de Rio Pardo. A ligação foi a quando criou-se a capitania de Cuiabá em 1748, o próprio governador que veio de São Paulo foi para Cuiabá utilizando o Rio Pardo. E depois também nós temos o rio Ipinhema, os seus afluentes, que é o Dourados, o Vacarias, e esses rios ali que vão formar o Ipinhema. Então, eu queria só que nós fizéssemos aqui uma pequenina falando sobre isso, que já estamos prestes a encerrar nos programas, mas deixe as pessoas falar sobre esse problema do Rio Ipinhema e o Rio Pardo. Bom, o Rio Pardo, evidentemente, ele foi um dos caminhos para esses monçoeiros. Então, eles vinham pelo Rio Tietê, chegavam ali no Paraná de Ciro e subiam pelo Rio Pardo. E aí é que vinha a questão do monçoeiro. Quando ele chegava na região do Rio Coxim, que chegava lá no Rio Taquari, se o Pantanal estivesse baixo, eles tinham que descer o Rio Taquari, tinham que encontrar o Rio Paraguai para depois chegar lá na região de Cuiabá. Se o Pantanal estivesse cheio, aí nós temos o Rio Coxim, mais principalmente o Rio Taquari e o Rio Corrente. Quando os dois leitos se juntam, há um processo que a gente chama de anastomose. O que é isso?
É quando os dois leitos se juntam pela elevação das águas, exatamente pela cheia. E é nesse momento que esse monçoeiro atravessava, ele cortava caminho, era muito mais perto para ele atravessar. Na região onde hoje é Coxim, ele não precisava ir até perto de Corumbá. Ele cortava e ia até Cuiabá. Nesse processo chamado anastomose, que é um termo médico, inclusive. Então, a partir daí, esse rio, o Pardo, foi muito importante para esse caminho. O rio Iviema, e Iviema significa rio sem cabeceiras, é uma grande discussão sobre aonde começa o rio Iviema. Alguns autores colocavam que o rio Iviema, ele surgia do Vacaria mais o Dourados, mais o Brilhante. E aí nós tivemos que resolver essa questão e nós resolvemos aqui. Está tudo explicadinho aqui. Como foi que nós tivemos que resolver? O rio Iviema, ele surge do Brilhante mais o Vacaria. Alguns autores um pouco mais antigos, da década de 30, 40, colocavam que era o rio Dourados. Rio Dourados mais o Vacaria. Por que não é o Dourado? Por que é o Brilhante? Porque o Rio Brilhante, hoje, as leis municipais de criação de municípios estabelecem o Rio Brilhante como limite de alguns municípios. Então, se eu coloco o Dourados, que é antes, e aí eu vou contrariar o memorial descritivo de alguns municípios. Tudo isso temos que pesquisar, ver esse contexto histórico de cada município, para a gente não incorrer nesse erro histórico. Essa é uma questão. A outra questão de geomorfologia, é uma ciência que colabora muito com a geografia. A geomorfologia ela vai estudar a forma do relevo. Se a gente olhar as cartas topográficas, a gente vai perceber nitidamente que o rio Vacaria ele vai se configurando com o rio Brilhante e aí se forma o rio Iviema. Essa foi uma discussão muito boa que eu tive com o professor Hildebrando, aí ele acabou concordando que é isso mesmo. Então não é o rio Dourados que forma, juntamente com o Vacaria, o rio Iviema. Alguns autores antigos, até consagrados, colocavam exatamente isso daí. O rio Dourados mais o rio Vacaria formam o Iviema. Não. É o rio Brilhante mais o Vacaria que formam o rio Iviema. Mas, professor, nós queremos agradecer a sua participação, esta aula que o senhor nos está passando a toda a população do nosso estado, trazendo aqui a nossa enciclopédia das águas, o Instituto Histórico. Eu deixaria, então, em poucas palavras, sua despedida. Muito obrigado por vocês, senhor. Sou eu que agradeço a nós essa grande oportunidade e convido as pessoas de maneira geral, professores, estudantes, a população de uma maneira geral mesmo, que façam uma visita ao Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, que é um órgão particular sem fins lucrativos, está localizado na Avenida Calógeras 3000, que lá as pessoas vão se impressionar com a nossa publicação de livros. Os nossos livros eles são publicados basicamente com o apoio do Fundo de Investimentos Culturais e a partir dali as pessoas vão ter ideia do que foi o então sul de Mato Grosso e o que hoje é Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, professor. Muito obrigado.